Um dos temas mais controversos do fitness são os esteroides anabolizantes. Obviamente, com estes vídeos o meu intuito não é ensinar ninguém a utilizar este tipo de substâncias para fins de doping, para fins estéticos, mas sim esclarecer algumas dúvidas e alguns mitos que subsistem relativamente aos esteroides anabolizantes e falar de uma perspectiva baseada na evidência e também em alguns casos clínicos de quais são realmente os riscos associados ao consumo deste tipo de substâncias para fins estéticos e para fins de aumento de performance. Pondo o doping em perspectiva, ele é no fundo o uso de substâncias para melhoria da performance, substâncias ou métodos, portanto várias estratégias podem ser consideradas doping desde que isso potencie de uma forma ilícita a performance de um atleta. Falamos, por exemplo, de esteroides anabolizantes, outros tipos de químicos, estratégias como transfusões sanguíneas, etc. Portanto, desde que se tratam de meios ilícitos para melhoria da performance, seja ela desportiva ou não, consideramos então que se trata de um agente ou um método dopante segundo as diretrizes da WADA, a Agência Mundial da Antidopagem, que regula a utilização deste tipo de substâncias por atletas. É verdade que o doping existe desde que conhecemos o desporto de alta competição de uma forma ou de outra. Já na Grécia Antiga se falava na utilização de testículos de carneiro por parte dos atletas antes das competições como forma de, segundo eles, absorver a virilidade dos animais. É interessante ver aqui já uma ligação entre os testículos, entre um órgão androgénico, à melhoria de performance, ganhos de força, virilidade. Obviamente que nesta altura nada se conhecia sobre a testosterona, ela só viria a ser identificada muitos anos mais tarde, mas já essa associação era feita e bem descrita na literatura por parte dos atletas na Grécia Antiga. Em 1889 é o primeiro relato histórico que nós temos relativamente à utilização de testosterona de uma ou outra forma, como iremos ver na literatura médica, portanto, num artigo publicado na revista Lancet, uma reconceituada revista médica, em que um médico da Universidade de Harvard auto-administrou nele próprio um extrato testicular de cão e de hamster, ao qual chamou elixir do rejuvenescimento, relatando ganhos de vigor e ganhos de bem-estar que eram transitórios, portanto rapidamente passavam após a administração desta substância. Este médico foi ridicularizado por parte dos seus pares, como é óbvio, portanto ele no fundo administrou um extrato testicular de cão e de hamster nele próprio, e só mais tarde, em 1931, se viria a contribuir um pouco mais para o conhecimento nesta área com a identificação da androsterona, um metabolito da testosterona na urina de polícias. Foi usado a cerca de 50 litros de urina de polícias para isolar esta substância em 1931 e só em 1935 foi identificada a testosterona pela primeira vez isolada de testículos de boi. Nesse mesmo ano, dois químicos na Alemanha sintetizaram quimicamente a testosterona por duas farmacêuticas reconhecidas, a Ciba e a Schering, Adolf Butenandt e Leopold Ruzicka, que viriam até a ganhar o Prémio Nobel nesse mesmo ano por causa da sua descoberta. Os efeitos da testosterona foram só caracterizados em 1940, sendo que a retenção de azoto, portanto este efeito anabólico, hipertrófico, foi desde logo reconhecido, mas também outros tipos de efeitos, nomeadamente o aumento da agressividade. Portanto, havia efeitos androgénicos associados a alterações do comportamento que foram também logo desde cedo verificadas com a testosterona. Entre 1935 e os anos 70 foram fabricadas várias substâncias a partir da testosterona ou de duas hormonas derivadas da testosterona que nós também produzimos endogenamente, que é a dihidrotestosterona e a 19-nortestosterona, conhecida como nandrolona. Os derivados de nandrolona, a nandrolona e a trembolona, são chamados de esteroides de classe 3, são classificados dessa forma, enquanto que os esteroides de administração oral, a família dos 17 alfa-quilados, são definidos como esteroides de classe 2 e os derivados de testosterona injetáveis como esteroides anabolizantes de classe 1. Apenas uma forma de nomenclatura para nos entendermos relativamente à classificação destas substâncias. Vários efeitos foram então relatados
à testosterona. Portanto, a partir de 1940, a sua ação foi caracterizada de uma forma bastante pormenorizada, sendo que foram divididos ou separados os seus efeitos anabólicos, ou seja, os efeitos que teria a nível do tecido muscular, o aumento da massa magra, o aumento também do tecido ósseo, portanto, os seus efeitos anabólicos em geral, e os efeitos androgénicos, portanto, associados aos caracteres sexuais secundários masculinos, que, no fundo, não seriam desejados em situações em que estas substâncias clinicamente eram utilizadas para aumento de massa muscular em situações de caquexia, em situações de doença que levavam a uma perda acelerada de massa magra. Relativamente aos efeitos anabólicos, nós temos ou são devidos a um aumento da síntese proteica, o aumento da produção de fatores de crescimento, o IGF-1/SC, também conhecida como Mechanon Growth Factor, inibição de fatores miostáticos, como a miostatina, e também uma maior capacidade de produção de força por aumento da libertação da acetilcolina na placa motora. Estes efeitos nós pretenderíamos mantê-los na aplicação clínica da testosterona e também, como iremos ver, na sua aplicação para efeitos dopantes, minimizando ao máximo aqueles que eram os efeitos androgénicos, portanto a parte da virilização, pilosidade, oleosidade da pele, caracteres sexuais secundários masculinos em geral. E daí o nome esteroides anabolizantes. Portanto, tratam-se de substâncias de natureza esteroide, devido à sua família química, mas cujo efeito anabólico era potenciado em detrimento do seu efeito androgénico. E, quimicamente, existem formas de alterar a molécula para potenciar estes efeitos, minimizando então os efeitos androgénicos, como iremos ver um pouco mais adiante. Uma das aplicações terapêuticas óbvias da testosterona e uma das quais ela começou a ser usada primeiramente foi para o hipogonadismo hipogonadotrófico, portanto para tratamento de homens que não produziam testosterona nas quantidades normais. Situações de puberdade atrasada também, mas pelos seus efeitos anabólicos também em doentes renais, como é o caso da androlona, e outras situações clínicas onde há uma perda acelerada de massa muscular ou em que a necessidade de regeneração tecidual é maior, como por exemplo no tratamento de queimados, sendo que alguns anabolizantes, nomeadamente a oxandrolona, foram desenhados precisamente para tratamento de crianças em unidades de queimados devido à sua capacidade de acelerar o crescimento tecidual. A primeira vez que a hipótese de que a administração da testosterona e seus derivados podia de alguma forma melhorar o rendimento esportivo surgiu em 1945 por um autor, Paul de Kruft, no seu livro The Male Hormone, onde levantava precisamente a hipótese de que os efeitos conhecidos da testosterona nos ganhos de massa magra e produção de força poderiam ser benéficos também em atletas. Os primeiros relatos históricos que nós temos da utilização de esteroides anabolizantes para fins desportivos remonta já aos anos 50, ao início dos anos 50, pela seleção de halterofilismo da União Soviética. Conta a história que eles, num Jogos Olímpicos, foram para os copos com a seleção americana e que contaram que os médicos na Rússia estavam a administrar substâncias neles que levava a uma melhoria significativa da performance, que eram os esteroides anabolizantes, e na União Soviética várias substâncias foram desenvolvidas durante este período. Mas a verdade é que durante estes anos, até os anos 70, existiam autênticos programas governamentais e institucionais de doping porque não era ilegal utilizar este tipo de substâncias. Existia um conhecido programa de doping na RDA, na altura, mas também outros programas, como por exemplo na Universidade de Nebraska, que dopavam os seus atletas no sentido de melhorar a performance desportiva, e isso foi tornado público já nos anos 80, portanto já bastante mais tarde. Isto porque só nos anos 70 a utilização dos esteroides anabolizantes foi banida no desporto e instituída nos primeiros Jogos Olímpicos em 1976. Portanto, até lá os atletas podiam usar este tipo de substâncias sem qualquer problema porque não havia despiste antidoping. Houve vários casos antes dos Jogos de 76 de controlos positivos em 74, nos Jogos da Commonwealth, e foi também por isso que os controlos antidoping foram instituídos de uma forma massiva em todas as competições profissionais e alta competição, portanto, em atletas de elite. Sabemos que a prevalência da utilização de esteroides anabolizantes em atletas de alta competição é elevada,
ronda os 40% a 50%, obviamente que tratam-se de estudos em anonimato, mas 40% a 50% dos atletas estima-se que já alguma vez na sua vida terão usado esteroides anabolizantes para fins de melhoria de performance. E apesar dos culturistas serem os poster boys dos esteroides anabolizantes, estão longe de ser o único grupo de atletas, de desportistas, que utilizam este tipo de substâncias, embora os possam utilizar em doses superiores. É verdade que os primeiros relatos de utilização de esteroides anabolizantes para fins estéticos remontam ao início dos anos 50, em Venice Beach, na costa oeste dos Estados Unidos, onde se usava principalmente de anabol e outros derivados de testosterona, não tanto a testosterona em si, para fins de aumento de massa muscular, mas em outros esportes, como por exemplo o ciclismo, também é comum a sua utilização, não tanto pelos seus efeitos anabólicos, mas pelo efeito que a testosterona tem no aumento da síntese, da produção de glóbulos vermelhos devido ao aumento da eritropoetina. Portanto, aqui também tem fins positivos no que toca ao aumento da capacidade aeróbica. Outros casos famosos foram surgindo também ao longo dos anos. Temos um muito recente da seleção de atletismo da Rússia, que teve quase a ser banida dos Jogos Olímpicos, e temos um outro muito mediático de 2002, o caso Balco, em que atletas como Tim Montgomery e Marion Jones foram expulsos da Federação de Halterofilia de Atletismo, e as suas medalhas foram retiradas nos Jogos Olímpicos que tinham ganho devido à utilização de uma substância tetraidroesterinona, sintetizado por um químico da Balco, o Patrick Arnold, que trabalhava para a Balco, que era uma empresa que produzia este tipo de substâncias, e era uma substância que escapava ao controle antidopagem. A descoberta foi feita porque um treinador de atletismo enviou uma seringa com tetraidroesterinona para a entidade competente nos Estados Unidos, referindo que vários atletas estavam a usar aquela substância para fins de doping, e mais tarde foi então identificada e rastreada até ao Balco. Vários e-mails foram também verificados e foram vários atletas sancionados devido à utilização destas substâncias, e alguns deles sem nunca terem um controle positivo, apenas porque se conseguiu comprovar por outras vias a utilização de THG para fins de aumento de performance. Quando se fala em esteroides anabolizantes, há também uma questão que é incontornável, chamado Goldman's Dilemma. No fundo, foi um psicólogo desportivo que colocou uma pergunta a um grupo de atletas de elite, nomeadamente a seguinte: se eu pudesse dar-lhe uma pílula que o tornasse campeão olímpico nesse ano, mas que o matasse nesse mesmo ano, tomaria mesmo assim? E mais de 50% dos atletas respondeu que sim. Logo daqui nós verificamos que os atletas de elite, os atletas de alta competição, são um grupo muito particular, em que os meios justificam os fins e que ganhar assume uma importância extrema que vai muitas vezes além da própria vida ou dos riscos de saúde que implica a utilização deste tipo de substâncias. Esta pergunta foi reformulada depois, mais tarde, em 2011, a um grupo de atletas recreativos na Austrália, e apenas 1 em 120 respondeu que sim. Portanto, estamos a falar de populações com interesses, populações bastante distintas. Mas não são só, como sabemos, os atletas de elite a usar esteroides anabolizantes. Os atletas recreativos, do ponto de vista absoluto, são provavelmente uma população ainda com uma significância maior. Também as forças militares e policiais são populações de risco para a utilização deste tipo de substâncias. Estudos com o exército norte-americano sugerem prevalências de utilização em operacionais na ordem dos 30%, o que é uma prevalência já ela bastante elevada. Existem vários fatores de risco reconhecidos para a utilização de esteroides anabolizantes, nomeadamente o sexo. A sua utilização é mais prevalente em homens do que em mulheres. A idade modal de utilização de esteroides anabolizantes é 15 anos nos Estados Unidos. Provavelmente estudos europeus dariam uma idade mais avançada. No entanto, nos Estados Unidos, o performance esportivo é uma forma de conseguir bolsas de estudo e, desta forma, tendencialmente começar o seu uso mais cedo. Questões relacionadas com etnia, estatuto socioeconómico, família, performance académica, também situações de dismorfismo corporal, portanto, de forma e uma percepção de autoimagem, associa-se, por exemplo, ao complexo de Adonis, vigorexia, portanto, a utilização deste tipo de substâncias, portanto, a uma distorção da forma como o indivíduo vê
o seu corpo, no fundo uma anorexia reversa. Os esteroides anabolizantes são um fenómeno muito social e também potenciado pela própria sociedade e pela forma como nos imprime a necessidade de ser cada vez melhor, mais forte e cada vez mais dentro daquilo que são os padrões estipulados. Reparem que nós, homens, desde pequeninos, ao brincar com bonecos, brincávamos com os Action Men, que não eram propriamente bonecos pequeninos, um bocadinho formatados para o inverso daquilo que as meninas o eram quando brincavam com as Barbies. Vários grupos feministas se levantaram em protesto devido à forma corporal da Barbie, medidas que eram completamente impossíveis de atingir por uma mulher, sendo esse um estereótipo de beleza impresso nelas desde pequenina. Com os homens acontecia precisamente o contrário e ninguém falava disso na verdade e pouca gente ainda fala dessa situação. No próximo vídeo iremos falar então sobre os efeitos da testosterona em termos de performance e composição corporal e de que forma é que elas podem alterar esses parâmetros no sentido de melhorar então o desempenho e o motivo pelo qual a maior parte dos atletas, sejam eles recreativos ou não, os utilizam para fins estéticos ou de melhoria